Já estamos de volta, às 6 horas e 10 minutos. Agora nós vamos falar sobre tecnologia, viu? Ela está cada vez mais presente no dia a dia das empresas. E quem se especializa na área está sempre um passo à frente na hora de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, né? No quadro A Vaga é Sua de hoje, vamos mostrar as possibilidades para quem aprende a operar drones, uma aeronave não tripulada que é utilizada para garantir boas imagens em eventos, materiais jornalísticos e até pela polícia, viu? Diante de tantas possibilidades, muita gente está buscando cursos e empregos nessa área. Você com certeza lembra desses momentos históricos, exibidos aqui na tela da TV A Crítica. Teve ainda o dia em que dezenas de ônibus formaram uma fila, deixando Manaus parada por mais de 1 hora. E essas imagens nem precisam de descrição. São as cenas do incêndio no bairro Educandos, no fim de 2018. A tragédia deixou mais de 700 famílias desabrigadas. Todos esses momentos foram registrados por esse aparelho aqui. O drone é uma aeronave não tripulada que pode ser controlada a quilômetros de distância. Além de ser capaz de registrar imagens fantásticas como essas, alguns modelos conseguem ainda fazer entregas de mercadorias e até ajudar em operações policiais. Saber pilotar esse equipamento pode ser uma grande oportunidade de emprego e renda. Este grupo sabe bem disso. Eles são alunos de um curso que ensina a manusear o aparelho. E olha, não é tão simples quanto parece. Presta atenção no número de símbolos e comandos necessários para operar um drone. O drone, apesar de muita gente achar que é um brinquedo, na verdade, se ele for utilizado de forma errada, ele acaba sendo uma arma. Isso é um risco muito grande para a parte da aviação civil e também por parte da privacidade, porque se você colocar um drone a uma determinada altura, com as câmeras que existem, com uma potência enorme, você pode visualizar várias coisas. Existem as regras de como você deve pilotar, a altura para pilotar ele, e sem contar também que existem algumas outras situações que são colocadas por lei, que vem falando sobre distância dos aeroportos, a altura ideal e etc. E depois das explicações na sala de aula, é hora de aplicar o conhecimento na prática. O professor orienta. Além de saber controlar, é preciso ter noção do risco de provocar um acidente. Obedecendo às normas de segurança. Eu só posso subir a 120 pés, a 120 metros, 400 pés. Eu não posso sobrevoar em cima de pessoas. Então, ele vai ter noção tanto de imagem, enquadramento, como de norma de segurança, para não derrubar o seu drone, para fazer seu trabalho e não ter prejuízo. Antes de mais nada, o drone precisa ser registrado na Agência Nacional de Aviação Civil e ser homologado na Agência Nacional de Telecomunicações. Por último, o piloto precisa se cadastrar no Departamento de Controle Aéreo da Aeronáutica. E aí sim, com toda essa documentação pronta, a aeronave finalmente pode decolar. O operador também precisa preencher alguns requisitos, como, por exemplo, ter mais de 18 anos, ter seguro com cobertura de danos a terceiros e, como qualquer máquina que pode causar acidente, não é permitido controlar um drone depois de beber. O James aprendeu tudo isso na aula. Apesar de já trabalhar com eventos, nunca chegou a pilotar a aeronave. É a primeira vez, né, e por sinal muito bom, porque para mim é muito importante esse curso para poder utilizar nos meus eventos, né? Em todos os eventos o pessoal pede, né? E alguns eu consigo levar e outros não. E agora, depois desse curso, com certeza eu vou adquirir um para poder me ajudar bastante nos meus eventos. E mesmo quem tem experiência com o aparelho, tem buscado aperfeiçoar o conhecimento. O professor aqui esclareceu algumas partes em relação à documentação, em relação ao espaço público, em relação a locais de sobrevoo. Abriu possibilidades para ti? Abriu sim, né? Outros contatos. A visão de conhecimento sempre agrega ao ser humano. A gente não pode nunca descartar uma nova qualificação.
O Mário se interessou pelos drones bem antes, quando a tecnologia ainda era limitada aqui em Manaus. E foi essa limitação que o fez pensar em investir nesse segmento. Aqui em Manaus era muito difícil de encontrar peça de reposição ou algo assim. Então, com os amigos meus de São Paulo, no qual eu tenho contato até hoje, eles falaram assim: Mário, por que você não monta uma assistência? E aí, quando surgiu o drone na minha vida, eu falei assim: essa é a hora. Somando a renda de trabalhos e eventos na loja de assistência técnica, ele consegue ganhar quase o dobro do que recebia como engenheiro elétrico no Distrito Industrial. A mudança de profissão está longe de ser um arrependimento. Ele descobriu uma vocação mais rentável e cheia de possibilidades. E graças a Deus, hoje eu vivo muito bem. Hoje dá para pagar todas as minhas contas, viver bem, viajar, passear um pouco no final do ano. Então, graças a Deus. Bacana. Ó, chegou a hora da gente falar de emprego, porque a segunda-feira está cheia de oportunidades para quem está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. A Tamires Claire está ao vivo, vai conversar agora com a gente para nos passar todas essas informações. Tamires, muito bom dia para você, segundona começando. E eu quero saber, tem vaga para todos os graus de escolaridade, não é mesmo? Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, tem vaga para todo mundo, hein? E eu vou falar das vagas que estão sendo disponibilizadas pelo Cine Manaus, ou seja, aquele que você pode chegar às 8 horas da manhã e até às 2 horas da tarde, levando seus documentos certinho lá onde a vaga está sendo disponibilizada. Então tem as duas sedes, aqui fica na Ouvidoria de Manaus, ali na Constantino Neri, no São Geraldo, e também a outra sede que fica na Jorge Teixeira, que é na Avenida Camapuã. E aí você vai começar a assistir agora, olha aí a tela que já aparece para você com todas as vagas. Já vão começar com as vagas que estão sendo disponibilizadas lá na Constantino Neri. Tem técnico, olha só, de enfermagem, que são 2 vagas para PCD. A gente sempre fala aqui que tem vagas disponibilizadas para pessoas com deficiência. Você tem que ter um ensino técnico, né, nessa área. Também precisa ter a carteira do COFEM. É interessante também, olha só, a vaga técnico em radiologia, vaga também exclusiva para PCD, tem uma vaga. Também precisa do ensino técnico em radiologia. Tem ainda técnico em segurança do trabalho, que tem uma vaga, você só precisa ter o ensino técnico nesta área. Precisa também ter experiência e coordenação de equipe. O vendedor externo, para vendedor externo, tem 5 vagas e você precisa ter o ensino médio completo e ter experiência na área de vendas. Tem assistente de certificado digital, também tem uma vaga com ensino superior incompleto, não tem problema, você pode estar cursando mesmo. Os requisitos obrigatórios, você tem que ter experiência com processo de certificação digital, como consultas do SPC e Serasa. Tem ainda vendedor interno. Para essa, olha, são 12 vagas. Aí você precisa ter só o ensino médio completo e experiência na área. Tem ainda rebobinador, que tem 2 vagas. Você precisa do ensino fundamental completo. Agora eu vou apresentar para vocês as vagas que estão disponíveis lá no posto do Cine Manaus, do Shopping T4, ali na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira, Shopping Felipe Dal. Tem a vaga para auxiliar administrativo, PCD, que tem 10 vagas, você precisa apenas ter o ensino médio completo. Tem ainda vendedor interno, você precisa ter o ensino médio completo. Essa vaga é especial para PCD, para requisito obrigatório você tem que ter experiência com venda interna. Motorista de truck, tem também 2 vagas para esse, você precisa ter apenas o ensino médio completo. Pintor industrial, que também precisa ter um ensino médio completo. Encarregado de obras, uma vaga. Ensino superior completo em qualquer área. Impermeabilizador, tem 2 vagas. Ajudante de obras, 10 vagas. Olha, são 52 vagas no total nessas 2 sedes do Cine. E para concorrer a uma dessas vagas, você tem que levar a sua documentação atualizada. CPF, RG e todos os diplomas que você tenha, né, que comprove a sua experiência em alguma dessas áreas. Carol. Tá certo, obrigada, Tamires. Um montão de vaga aí, né? Que bom, segunda-feira começando, cheio de oportunidade, a gente adora. Obrigada, Tamires.
Olha, agora a gente vai falar de um assunto muito importante, viu? O Conselho Federal de Medicina divulgou um relatório que deixa bem claro o estado de calamidade da saúde no Amazonas. Por aqui, os investimentos estão bem abaixo da média nacional. Os municípios do interior são os mais afetados e que contêm os piores índices de investimento e de qualidade dos serviços. O levantamento mostra que dos 62 municípios do Amazonas, 37 gastaram menos que R$ 200 durante o ano de 2017, o valor bem abaixo da média nacional. Em Manaus, por exemplo, o investimento foi de R$ 308,61 por cada morador. Esse investimento ele é compartilhado entre Estado, União e município. À medida que o governo federal faz um repasse financeiro expressivo, muitas prefeituras acabam optando por reduzir um pouco os recursos investidos em saúde e direcioná-los para outras áreas. Isso significa que, às vezes, o município vai aplicar só o mínimo exigido por lei, às vezes em torno aí de 15%. Quando ele faz um aporte financeiro na saúde menor do que isso, ele fica sendo responsabilizado, inclusive, pelo Tribunal de Contas. No Brasil, 2.800 municípios gastaram, em média, R$ 403,37 com a saúde de cada habitante. Esse levantamento também mostrou que, em 2017, as cidades com menos moradores, as prefeituras fizeram um investimento maior. Nos locais com menos de 5.000 habitantes, por exemplo, elas gastaram mais de R$ 700, quase o dobro da média nacional. Nós estamos questionando o relatório do CFM, mas nós entendemos sim que no Amazonas nossa realidade é bem diferente do resto do país. Cada valor investido no Amazonas, ele não representa o mesmo valor investido no norte ou no sul do país, por exemplo. Que os investimentos em saúde no interior do Amazonas ele vem numa crescente. Talvez ainda não seja o necessário e o desejável. A falta de investimentos afetou inclusive o programa Mais Médicos, quando, em novembro do ano passado, alguns profissionais foram embora depois de Cuba romper o acordo do programa com o Brasil. Municípios como Boa Vista do Ramo estão sendo muito prejudicados. Eram 6 médicos do programa Mais Médicos que atendiam naquele município e até hoje nenhuma dessas 6 vagas foi preenchida, exatamente pela logística, pela dificuldade de acesso, pelo valor do salário que não é atrativo para a questão amazônica. Esse investimento é pouco e ele vai afetar, por exemplo, no interior do Amazonas, todas as ações que são remetentes à atenção básica. É aquele atendimento ambulatorial, é aquela consulta, é aquele procedimento mais simples que é executado no dia a dia das coberturas de pré-natal e outras ações de saúde, não é? Que são ofertadas, por exemplo, fora do hospital. Essa área é, obviamente, a mais afetada, porque ela é, inclusive, de responsabilidade do município. Os beneficiários do Amazonprev, que fazem aniversário em janeiro, têm até o dia 31, ou seja, até a próxima quinta-feira, para fazer a atualização do cadastro, viu? Sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o repórter Fred Rocha. Fred, bom dia para você. Conta pra gente, né? Quem não fizer esse cadastro pode ficar sem receber o benefício já a partir de fevereiro. Muito bom dia, Carol Queiroz, bom dia a todos. É exatamente isso, dos 2.536 beneficiários que fazem aniversário neste mês de janeiro, mais de 1.100 ainda não fizeram o recadastro, ou seja, 44% desse número. Por isso é tão importante fazer esse recadastro, que pode ser feito inclusive na sede da Fundação Previdenciária do Amazonas, que fica na Rua Visconde, Porto Alegre, número 486, no centro aqui da cidade de Manaus. Ainda para as pessoas que residem aqui na capital amazonense, mas que estão acamadas, adoentadas e por isso não podem ir na sede da Amazonprev, é possível fazer inclusive um pedido para uma visita de um agente da fundação em casa. Só que esse pedido precisa ser feito inclusive com antecedência, justamente porque o prazo já está terminando. Esse, inclusive, você pode ligar para o número da Amazonprev, que é o 3627-3404 e solicitar esta visita. Para as pessoas que são beneficiárias e que moram no interior do estado, elas devem procurar as unidades da Secretaria de Educação do Estado e lá levar toda a documentação.
como a nossa programação da TV A Crítica também é acompanhada pelo A Crítica Play, para as pessoas que moram em outros estados brasileiros, pode ser que tenha alguém na condição de morar em um outro estado e ser beneficiário da Amazonprev. Portanto, essas pessoas precisam ficar atentas à seguinte informação. Elas devem acessar o site amazonprev.am.gov.br e lá elas vão imprimir os formulários, preenchê-los. Depois, elas precisam levar até um cartório para que esses formulários sejam autenticados e aí sim elas devem enviar isso pelos correios para o endereço da Amazonprev aqui em Manaus. Volto a repetir, Rua Visconde Porto Alegre, número 4686, centro da cidade. Então, é muito importante ficar atento a essas informações. A gente está falando sobre o recadastro, é importante anotar a documentação. RG, CPF, comprovante de residência. São documentos simples, bem fáceis de você ver rapidinho na sua casa, caso você seja beneficiário, para inclusive não ficar com esse dinheiro bloqueado. Carol. Tá certo, Fred. Obrigada. Informações importantes, benefício aí da Previdência, né? Não dá para começar o ano sem o benefício, depois é uma burocracia grande aí, né? Uma dor de cabeça aí para essas pessoas. Valeu, Fred. Segura um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para falar de outros assuntos, tá? Porque agora a gente vai falar de comunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha de ter, assim, um ponto de ônibus de estimação? Estranho, né? Mas é isso mesmo, tá? A Câmara Municipal aprovou uma lei que permite à população adotar paradas de ônibus para serem cuidadas e administradas. Sabe aquele ponto que está inadequado, sujo, quebrado? Então, agora você pode investir o seu tempo e o seu dinheiro nas melhorias dele. Você gostou da ideia? Bom, muita gente está torcendo o nariz para isso. Quem precisa do transporte coletivo em Manaus passa por situações complicadas, como no caso dos pontos de ônibus. Muitos deles nem são cobertos. Aqui é o único lugar. É porque eu vou pegar o 677, é mais rápido, né? Aí eu venho lá do morro para cá. Aí aqui eu pego o 677 de que ir para o terminal, que custa mais. Mesmo quando existe uma estrutura, nem sempre a situação é das melhores. Nesta parada de ônibus no Distrito Industrial, a lixeira foi arrancada e o telhado tem pequenos buracos. No centro da cidade, em alguns pontos, os problemas são ainda piores. Aqui, parte do teto caiu. Segundo dados da SMTU, a cidade tem mais de 3.500 abrigos. A responsabilidade de fazer reparos em caso de danos a esses locais é da Prefeitura. Mas uma nova regra estabelece que todos podem ajudar nesse trabalho. Uma lei municipal estabelece que qualquer pessoa ou empresa pode adotar uma parada de ônibus na capital e realizar as manutenções necessárias nesses espaços. A iniciativa diz ainda que o colaborador precisa observar algumas condições impostas pelo poder público, mas o texto não chega a mencionar que tipo de condições são essas e nem de que forma esse sistema de parceria público-privada deve funcionar na prática. A proposta não agradou a todos. Eu acredito que o poder público está fugindo da responsabilidade dele, sim. Que isso, certo, se eu não me engano, é coisa do prefeito, que era para ele estar ajustando para a população, para dar uma melhoria para ela, para todos nós. Só que a gente não ouve falar do prefeito tem muito tempo. A gente não sabe nem onde ele está. E então sobra para as pessoas desembolsarem do próprio dinheiro para estruturar a parada. Isso já aconteceu em alguns outros bairros, em alguns outros lugares. E mesmo assim acontece depredação na parada de qualquer jeito. Aí, se ficar nesse reparo, coisa vai ser só gasto para a população e nada do prefeito agir em prol dela. Em bairros mais afastados, tem quem pense que a ideia pode ser ainda menos efetiva. Na entrada do bairro Mauazinho, apesar de os abrigos serem recentes, a infraestrutura ao redor é precária. Para a Raimunda, se não houver vontade do poder público, ninguém das redondezas teria condições de melhorar o espaço. Pobre não tem dinheiro para arcar com a alimentação dentro de casa. Imagine para ajudar o município que tem que ajudar a necessidade da comunidade. Nos outros pontos de ônibus próximos, ainda mais problemas. A falta de iluminação e de planejamento para construir este abrigo o deixou sem uso. E isso, o Valderisson acredita que não cabe à população ou empresários resolver. Uma lei meio que, na minha opinião, desculpe quem fez aí, é meio que equivocada, porque o poder público tem obrigação
de tratar das paradas de ônibus. A gente sabe que tem a CMTU, que é responsável, tem a Prefeitura de Manaus, a gente sabe que tem os empresários dos ônibus que devem pagar algum imposto para a Prefeitura e deveriam assumir isso aí. Agora, já temos um problema, já temos uma deficiência no processo, no procedimento. E ainda transferir essa responsabilidade para o cidadão, eu acho no mínimo uma incoerência, né? Bom, em nota, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos diz que a nova lei é um incentivo à preservação dos espaços e que faz manutenções periódicas nesses locais quando solicitadas pela população nos canais de comunicação. Os números são os que aparecem aí na sua tela, tá aqui no vídeo, 118, também o 3632-2784 e o 3654-7152. Olha, a tentativa de organizar os espaços de estacionamento nas ruas do centro de Manaus não está agradando aí parte da população. Muitos usuários do sistema de estacionamento rotativo Zona Azul reclamam da falta de comunicação do órgão responsável e da ausência de profissionais para orientar os motoristas e realizar os pagamentos. Para muita gente, ir ao centro é sinônimo de dor de cabeça. Nem sempre estacionar por aqui e pagar por isso é uma tarefa simples. O Antônio e o avô passaram vários minutos à procura do monitor para fazer o pagamento de R$ 2,45 para deixarem o carro por menos de 1 hora na Leonardo Malcher. E essa não é a primeira vez que eles passam pelo mesmo problema. Até porque quando nós procuramos eles não se encontram. Ou então está faltando papel, ou não estão aceitando dinheiro, ou não aceitam cartão. Tem um aplicativo legal, mas para quem não tem o aplicativo fica mais complicado. Quando chove você não encontra eles. O motorista pode ainda pagar pela internet ou pelo aplicativo. O Marcos tentou usar a plataforma, mas teve dificuldade em acessar os dados e acabou sendo multado. O aplicativo às vezes não abre, às vezes trava, não tem uma segurança. Tá? E simplesmente quando a gente volta de resolver algo, tá? Ele simplesmente dá uma multa, tá? E eles cobrando a multa. Quem ultrapassa o tempo de tolerância de 15 minutos e não paga o valor correspondente para cada hora está sujeito a ter uma advertência como esta. Ela custa R$ 2,45, se for paga no mesmo dia. A cada dia o valor aumenta. A multa precisa ser paga na sede do consórcio, na Avenida Leonardo Malcher. Para a Ariana, esse é um dos maiores transtornos do sistema. E o litro da gasolina está R$ 5,00 praticamente, né? Quanto eu vou gastar de gasolina para vir fazer esse retorno todinho para vir aqui pagar R$ 5,00 por um erro de comunicação, né? Porque eu acho que se uma hora está usa azulzinho, tá lá, ó, tá botando de novo, ó, marcando o número da minha placa de novo. Pega o ticket, pelo amor de Deus, não, nós vamos pagar de novo. R$ 2,50 já vai R$ 5,00, já foi 1 litro de gasolina, você tá vendo, né? Então, um negocinho que era para custar menos de... Você veio resolver um assunto que era para ser de graça ou R$ 2,45 no máximo. Exatamente. Aí eu vou ter que pagar R$ 2,50, fora toda a minha locomoção nesse trânsito que tá caótico, Manaus, né? O marido dela, que a acompanhou, reclama ainda da falta de informação por parte dos monitores. Tá, não avisou ela, ó. Aí já vai estar indo embora. Eu acho isso um cúmulo do absurdo, é um absurdo. A pessoa tem que pagar e no centro estacionado tu paga, né, IPVA, né, o Detran, ainda tem que pagar mais isso. As reclamações são pertinentes, né? Mas eu acredito que a gente não pode descartar esse sistema de estacionamento das ruas do centro da cidade. Esse é um tipo de serviço que existe em muitas capitais brasileiras e que funciona. Mas aqui em Manaus ainda precisa de muitos ajustes, né? Em nota, a empresa responsável pelo Zona Azul informou que a taxa de advertência só é aplicada a motoristas que estacionam de forma irregular. Além disso, o consórcio alega que disponibiliza mais monitores do que o previsto em contrato e que a compra dos créditos pode ser realizada no sistema online de pagamentos, que quem na verdade quiser tirar dúvidas aí sobre esse assunto pode também acessar ou consultar o site, tá? É o www.zamanaus, que é a abreviação, né, de Zona Azul, zamanaus.com.br.
Olha, desde 2015, em Manaus, não existe mais fiscalização eletrônica nas ruas da cidade, por conta de problemas com a empresa que prestava o serviço e depois por problemas na licitação, que, segundo o Ministério Público, favoreceu uma empresa e, por isso, foi suspenso o serviço. Com isso, as ruas de Manaus ficaram sem controle de velocidade e algumas se transformaram em pistas de corrida, aumentando o número de acidentes e até os famosos pegas. Em novembro do ano passado, um atleta morreu na Avenida das Torres. O motivo? Alta velocidade. O carro de Vladimir Bahia, de 21 anos, ficou assim, destruído. A família dele também. Antes e depois desse acidente, muitos outros aconteceram. Carretas tombaram, pessoas ficaram feridas e perderam a vida. Muitos desses acidentes pelo mesmo motivo. Excesso de velocidade. Essa aqui é uma das avenidas mais perigosas de Manaus. Aqui tem uma curva conhecida como Curva da Morte. Foi aqui que há 2 anos o DJ Marcelo D12, muito conhecido do público gospel, morreu em um acidente de moto de manhã. Apesar do acidente nunca ter sido muito bem explicado, a Tamara, esposa dele, acredita que a falta de fiscalização eletrônica poderia ter feito alguma diferença. Um ponto seria aquela curva de quem sai da Avenida das Torres para entrar no V8, ali seria um ponto que precisa de alguma fiscalização, até porque lá já aconteceram vários acidentes por ser um encontro, né, de uma bifurcação, e aquela região daquela curva, que infelizmente é conhecido como Curva da Morte, porque não é a primeira vez, nem vai... Aí, eu gostaria que não tivesse mais, mas infelizmente ainda tem acontecido. Bom, restou o Judá, que o Marcelo nem chegou a conhecer. Os radares deixaram de funcionar em Manaus em 2015. Por conta de licitação fraudulenta, o Ministério Público entrou com ação contra a prefeitura. E desde então, as ruas ficaram sem 5 equipamentos de avanço de sinal, 5 redutores e 20 controladores de velocidade. Avenida Efigênio Salles, aqui era um dos pontos onde existia a fiscalização eletrônica. E muitos acidentes ainda acontecem nessa via, por conta da alta velocidade. O Ranieri, que é especialista em trânsito, quanto essa falta de fiscalização eletrônica faz falta nesse tipo de via? Olha, ela faz muita falta. A fiscalização eletrônica ela é necessária. Ela se faz necessária no momento. Por quê? É uma forma de coibir o condutor a ultrapassar o limite de segurança. Olha, hoje a gente, por exemplo, está num dia de chuva. Quando fica com um pouquinho menos de carro na via, a gente percebe que o motorista automaticamente já aumenta a velocidade, que os carros passam com muito mais rapidez por aqui. Aqui a gente já teve vários casos, por exemplo, de carretas que tombaram. A gente tem caso de motos que passaram direto na curva. Isso são situações que um radar eletrônico evitaria? Com certeza. Ele evita muito porque o radar ele é sempre colocado em um local estratégico, é um ponto estratégico. É para forçar o condutor a reduzir a velocidade. Isso é necessário. Nós precisamos voltar a utilizar esses equipamentos. Tem muito tempo na nossa cidade, né, que não tem os radares e, como a gente viu na reportagem, o aumento do número de acidentes. É importante também que os condutores, nesse momento, tenham muita cautela, né, tenham prudência no trânsito para que nada aconteça. A gente já não tem a situação do radar e aí se junta com a imprudência não dá certo, né, gente? Olha, em nota, a Prefeitura informou que encerrou os contratos que foram herdados aí da gestão anterior e desde então estuda um novo processo licitatório para expandir a fiscalização eletrônica em toda a cidade e não apenas em algumas áreas. Não há aí prazo, né, para contratação do serviço. Bom, agora, uma informação importante para os contribuintes do IPTU. A Prefeitura já disponibilizou as guias de pagamento do imposto, viu? A gente vai voltar ao vivo agora com o Fred para falar sobre essa situação. Fred, que vai te ajudar aí, tá? A não esquecer de nenhum detalhe para esse momento. Ô, Fred, em alguns casos é possível até ter um bom desconto no IPTU, não é mesmo? Sim, Carol, você sabe que o IPTU já é algo até que as pessoas se programam, sabem que todos os anos tem as guias referentes. Então, elas já estão disponíveis e inclusive podem ser acessadas no site www.manausatende.am.gov.br.
E lá então elas vão ter acesso, sabe, aquele contribuinte que não tem nenhuma dívida referente ao IPTU, o que a prefeitura chama de adimplente, ele pode pagar cota única ao imposto deste ano com valor de 10% de desconto. Já aquele que tem alguma dívida referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, mais conhecido como IPTU, que está então inadimplente referente a esse imposto, que quiser pagar também cota única, o IPTU deste ano, o desconto cai para 5%. Vale ressaltar que o imposto também pode ser parcelado em até 10 vezes, desde que cada parcela não fique com valor inferior a R$ 52,70. As pessoas podem tirar dúvidas pelo número 156, o call center, e lá fazer todos os questionamentos referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, a ideia da Prefeitura este ano é arrecadar 245 milhões de reais com o pagamento deste imposto. Aqui em Manaus, são mais de 578 mil imóveis tributáveis, ou seja, que os proprietários vão precisar pagar o IPTU. Esse imposto que serve, inclusive, para subsidiar áreas como transporte, saúde, educação e principalmente infraestrutura. Aí que mora um grande problema. Tem muita gente que paga o IPTU, mas não tem a contrapartida, não vê o benefício na frente de casa. Nem por isso tem que deixar de pagar, até para não ficar inadimplente. É bom ficar em dia com a prefeitura, com a CEMEF, para depois ter argumento na hora de cobrar o poder público. Carol. Verdade, Fred. Obrigada pelas informações e até já. Olha, agora nós vamos para um rápido intervalo, viu? Mas daqui a pouco a gente volta com os casos de polícia, viu? Você vai ver que a polícia prendeu 2 homens acusados de cometerem um assalto e assassinarem uma atleta de jiu-jitsu na festa de aniversário dela. Tem também a nossa interação com a Rádio FM O Dia. Nós vamos falar sobre a cheia e também sobre outros assuntos na nossa rádio, na nossa interação. 6h41, eu volto daqui a pouquinho.